Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas à nossa quarta live do Diálogos de Indústrias, do DocSP, o Encontro Internacional de Documentários de São Paulo, que esse ano está sendo realizado totalmente online. Eu sou a Marila Ock, para quem não me conhece, produtora executiva, e hoje eu quero apresentar para vocês a mesa do Curta, canal Curta, TV Tamanduá TV, que vai ter também vai contar um pouco sobre o trabalho do filme Todas as Melodias, co-dirigido e co-produzido por Mariana Marinho e Marco Abujanra. E teremos a mediação de Ana Gabriela, ela que é sócia-diretora executiva do canal Curta e da Tamanduá TV. Bom, para vocês que ainda não se inscreveram nos seminários, nas atividades do AQSP, ainda dá tempo para se inscrever no www.docsp.com para vocês participarem dos nossos seminários, das nossas atividades de exibição de filmes. A gente espera por vocês. Agora, eu vou deixar vocês com a vinheta do canal Curta e Tamanduá TV, seguindo depois com a Ana Gabriela. Meu lugar tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar, a Bahia que vive pra dizer como é que se faz pra viver. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Ser modelo é você levar a sua imagem para outras garotas ou garotos que às vezes não se enxergam, não tem uma representatividade, não tem uma visibilidade, se acham desconfortável com a própria imagem. Paulo José é um ator extraordinário. Ele virava em qualquer coisa. Eu acho que o Joaquim queria mesmo era um ator que tivesse tal flexibilidade que pudesse ser vários Macunaímas, e ele podia. Eu vou matar esse cara. Sumiu 50 mil da minha conta. Eu ligo pro gerente agora, ele diz pra mim que eu anteontem estive lá no banco e retirei 50 mil reais. Esse cara tá louco. Mas ele não retirou. Eu não vou ao banco há 2 semanas, Júlia. De noite, eu rodo a cidade, ali procurar, sem encontrar. Allora uno viveva queste cose quotidianamente, non solo con Glauber, ma con tanti altri autori, da Rossellini a Antonioni, Marco Ferreri, Ermanno Olmi, Pasolini. Eu não tenho o direito de guardar isso pra mim, entendeu? A coisa que eu sabia, que era a coisa mesmo de, sabe, não de peitar, mas da aceitação, da coisa de afirmação de negro, nada de mulato, nada de cidadão de cor, nada de marrom bombom, entendeu? Negão. Eu dancei, você não sabe. Gente, pelo amor de Deus, né? Chega. Quem vai contar essa história sou eu. Bem-vinda, Ana Gabriela, um prazer ter você aqui, canal Curta, Tamanduá TV, sempre muito parceiro do DocSP, uma programação incrível, né, também de conteúdo de documentários. Obrigada, Ana. Obrigada, Malila, um prazer para a gente estar aqui de novo no DocSP, é um ambiente tão bacana, né, de troca de realizadores, enfim, de distribuidores, canais, para a gente é uma honra estar firme nessa parceria com vocês, muito bom, e uma alegria hoje falar um pouquinho, né, do Curta, do Tamanduá, do nosso projeto novo que está estreando hoje, o Curta On, e conversar um pouquinho com os nossos parceiros de longa data, o Marco Abujanra e a Mariana Marinho, da Dona Rosa Filmes, e que estão lançando aí o lindíssimo Todas as Melodias, né? Vou contar um pouquinho para vocês, assim, do Curta, né, e do grupo. Trouxe uma apresentação bem rapidinha, só para contextualizar.
E aí, na sequência, chamo os parceiros para essa conversa bacana, tá? Rô, se quiser rodar aí a apresentação da gente um pouquinho. O canal Curta é um canal essencialmente de documentários, né? A parcela de ficção na nossa grade é bem reduzida. A gente tem uma grade temática, né? A gente escolheu fazer um recorte por dia. Rô, pode passar. Que a gente, né? Então, cada dia da semana ele é dedicado a um tema, de uma maneira da gente ter uma abrangência bastante grande de temáticas no canal, né? O canal se propõe a abordar documentários reflexivos, filmes que queiram discutir, né, os assuntos mais profundamente, assim, que tenham uma relevância e que busquem uma reflexão, né? A partir dessa abordagem da gente, assim, o canal foi fundado em 2012, né? A gente completa agora 8 anos. Se você quiser ir passando, é bem rápido mesmo. O próximo. E, assim, a maior parte dos nossos conteúdos, eles são, né, coproduzidos, são conteúdos pré-licenciados e viabilizados pelo Fundo Setorial Audiovisual, pelo FSA Ancine, que é um projeto que viabilizou canais como o canal Curta e que tem uma extrema relevância para o mercado produtor, uma importância gigantesca. Trouxe um pouco os números para a gente, quando a gente junta, né, esses números, quando a gente olha para eles, eu acho que fica mais fácil tangibilizar a importância de movimentos como esse, né, como a fundação dos canais de conteúdo brasileiro, né, como essa exigência da produção de conteúdo brasileiro nos canais, na TV a cabo, e toda a estrutura do Fundo Setorial. O Curta, ele viabilizou, através do Fundo Setorial, 190 projetos até hoje, são 118 telefilmes e mais de 800 episódios de série. A gente tem conteúdos que viajam, assim, bastante, eles estão em todos os festivais do país, vários conteúdos em festivais internacionais, um monte de coisa ganhando prêmio por aí. É muito importante isso, né? São 500 horas de conteúdo original e mais de 100 milhões em orçamento que foram viabilizados via Fundo Setorial. A gente, no Curta, a gente tem uma preocupação gigantesca com a disseminação desse conteúdo. Então, assim, a gente quer o conteúdo no nosso canal, lá no Pay TV, né, que tenha a oportunidade de atingir aí 12 milhões de assinantes, e isso, se você pensar em tempos mais remotos, são números que eles eram praticamente inatingíveis quando você fala de documentário, né? Você pensa na gente ter mais de 2 milhões de usuários frequentes que assistem o Curta com uma grande frequência. Isso eram números que a gente não pensava quando a gente produzia documentários há alguns anos atrás, né? E aí, mais do que o Curta, a gente tem pensado muito nessa estrutura de mercado de como difundir o conteúdo, como disseminar, como a gente multiplica as janelas. E aí vou falar um pouquinho para vocês desses outros, né, projetos da gente. O Porta Curtas e Curta na Escola são projetos originários do Grupo Curta, e a gente, a partir do Curta, montou o Tamanduá. Vamos, Rô? A gente montou o Tamanduá, que é a nossa plataforma de streaming. A gente, hoje, no Tamanduá, a gente tem mais de 2.000 títulos disponíveis, né? E eles são oferecidos em planos de conteúdo. O usuário, ele não precisa assinar a plataforma como um todo. Ele pode escolher o recorte de conteúdo que ele quer assinar. A gente está no ar com o Tamanduá desde 2018, e aí esse dado é para os produtores, para os diretores, para os criadores de documentário, né? A gente, até hoje, a gente distribuiu mais de 1 milhão, essa apresentação, enfim, não está com os números de agora exatamente, mas a gente distribuiu mais de R$1 milhão de royalties em revenue share, com os conteúdos disponibilizados no Tamanduá. Então, assim, é uma maneira da gente rentabilizar os filmes, da gente gerar royalties, né, e da gente otimizar essas parcerias, né, os projetos que a gente pensa para o Curta, que a gente trabalha junto, em parceria com os realizadores, eles têm aí uma outra janela, com uma exposição super bacana, atingindo um público grande. O Tamanduá está ofertado, 3 planos deles estão ofertados gratuitamente para todos os assinantes de banda larga, Claro Net, né? Então você tem aí uma possibilidade, né, de difusão, uma possibilidade de ter muita gente assistindo
aos filmes, repercutindo, e é isso que a gente quer mais do que tudo, né? Os filmes viajando e atingindo um público grande. Além do Tamanduá, vamos, Rô, a gente tem aí um braço de educação que a gente está lançando, né? Que é fruto do Curta na Escola, que nasceu, né, lá atrás, em 2002, a gente pegou um recorte desses conteúdos que estão no Curta, que estão no Tamanduá e que tem aplicabilidade educacional, e estamos oferecendo isso numa plataforma que ela é negociada diretamente com as escolas e com grupos de educação, para que alunos e professores possam usar esses conteúdos em suas aulas, em sala de aula ou em casa, né? E aí tem algumas usabilidades específicas, então tem plano de aula, tem toda uma classificação alinhada com o MEC. Enfim, esse mercado é um mercado gigantesco no Brasil, são 57 mil alunos na educação básica e quase 10 mil alunos na educação superior no Brasil. A gente está agora assinando o nosso primeiro contrato e a gente espera, em breve, estar gerando muitos royalties aí para os filmes de vocês, também com o Tamanduá Edu. E o nosso outro braço hoje é o Curta On, que estreou à meia-noite de hoje, está entrando no Now, na plataforma Now, e é um SVOD que tem aí esse recorte também de oferecer documentários em geral sobre música, arte, arquitetura, design, muitas biografias. No Curta On a gente já tem um recorte mais misto, a gente tem muita produção brasileira, mas a gente tem também alguma coisa de produção internacional. A gente está estreando com 400 títulos e uma previsão aí de distribuição de mais 1 milhão em royalties por ano. Então, assim, essa era a notícia principal que eu queria trazer para vocês, assim, que hoje fazer documentário gera royalties, pode gerar muitas oportunidades, várias possibilidades, e que nós temos que estar unidos, né? Nós, canais, distribuidores, produtores, criadores, a gente tem que estar unido pensando qual é a melhor dinâmica de mercado e fazendo proposições positivas, como, por exemplo, questionar a questão da primeira janela na TV aberta para os projetos de fundo setorial. Será que hoje um projeto ter uma janela exclusiva num VOD não beneficia, né, a esse conteúdo? Então, assim, a gente traz aí alguns questionamentos, algumas proposições em relação a isso para conversar. Eu deixo aí no próximo slide meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, quiser, né, bater algum papo, e também o link do canal Curta, onde todo mundo pode enviar seu projeto, tanto projeto quanto conteúdos prontos, a gente recebe através desse link, a gente tem uma equipe de curadoria, e para a gente é super importante que os projetos sigam esse caminho, porque é uma maneira da gente garantir uma equidade, da gente, né, garantir uma transparência no relacionamento, que é um dogma para a gente, é um ponto muito, muito, muito importante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Rô rodar para vocês a promo do Todas as Melodias, é um projeto super lindo que a gente teve a oportunidade de desenvolver com os nossos parceiros de longuíssima data, Marco Abujanra e Mariana Marinho, da Dona Rosa Filmes, que estão aí com a gente desde a época do Porta Curtas, do Curta na Escola, e que tem alguns conteúdos, né, que já passaram pelo Curta e que estão no Tamanduá. Então, vamos rodar a promo, e aí convido o Marco e a Mari para falarem um pouquinho do processo do Todas as Melodias e para a gente conversar um pouquinho sobre essa dinâmica de mercado que acho que é super bacana a gente trocar experiência sempre. Muito obrigada, gente.
Olá. Olá, oi Ana, Oi, Ana. Marília, obrigado pelo convite maravilhoso, por estar aqui com vocês. Bom, eu sou Marco Abujanra, essa é Mariana Marinho, sou diretor do filme, ela é produtora, co-editora também. Eu não sei se a gente começa já falando sobre todas as melodias, eu fiquei tão ligado nas coisas que a Ana Gabriela estava falando, e eu queria contar um pouquinho de uma situação. Vou sair um pouco do script aqui, dar uma. Assim que é bom, né? Afinal de contas, a gente planeja muito para poder mudar a direção, não é? Poder mudar a direção. Porque me veio uma lembrança assim, muito interessante. Essa questão da primeira janela no VOD, sabe? Ou no canal de TV, eu acho que é uma questão fundamental para ser discutida hoje no mercado, enfim, entre muitas outras, evidentemente, mas essa questão é uma questão fundamental. E a necessidade de se acompanhar a tecnologia e tentar, no mínimo, acompanhar, quem sabe estar um pouquinho à frente do que pode vir a acontecer, ou pelo menos ter uma cabeça aberta para as novas possibilidades, é uma coisa fundamental. Eu fiz o meu primeiro curta-metragem há quase 20 anos atrás. E eu fiz. Era uma situação completamente. Era um outro mundo. Eu acho que para muita gente que está assistindo não viveu isso, era criança, se bobear, não tinha nascido ainda, enfim, mas era lá por volta de 2000, 2001. E não existia YouTube. Vocês podem imaginar um mundo sem YouTube. Não existia YouTube. Então, assim, eu fiz o meu curta-metragem, a gente passava em festivais de cinema, eu fiz já tendo em perspectiva passar num festival que o meu irmão Samir Abujan inventou, que se chamava A Organização, onde se pagava R$1 para assistir o filme. As pessoas que ficassem até o final da sessão de todos aqueles curtas ganhavam R$1 na saída. Era um projeto espetacular. Então, era esse um pouco o clima das janelas, assim, das possibilidades de janelas. E existia o Porta-Curtas, que foi uma espécie de um divisor de águas, assim, foi muito pioneiro. Quando eu chamo atenção para para a gente estar atento às novas tecnologias, o Porta-Curtas arrebentou. Você sabe, Marcos, que o Porta-Curtas é anterior ao YouTube? Sei! O Porta-Curtas é um streaming, é um serviço de streaming. É anterior ao YouTube. É anterior, não existia YouTube. E eu fiz um filme, eu vim da música, do teatro, enfim, já tinha uma carreira muito estabelecida, mas era louco para ir para o cinema. Fiz o meu primeiro curta e legal, passou um festival aqui, um festival ali, e foi pro Porta-Curtas. Eu nunca vou me esquecer, o Juca, chama A Sauna, o curta. O Juca Vorkman, um dos diretores do curta, enfim, eles tinham uma janela, eu acho, de patrocínio de 500 filmes, de exibição de 500 filmes, e já tinham sido exibidos 499. Eu fui o último a entrar. E tinha uma média, era não sei quantos, era alguns poucos mil espectadores por filme. E o meu filme viralizou numa época que a gente nem usava esse termo, então fez mais de 1 milhão de espectadores, e isso abriu as portas para a minha carreira profissional, para eu poder fazer cinema. Então, eu sou muito grato ao curta, foi uma coisa assim que realmente foi legal, porque muita gente viu, as pessoas gostaram, comecei a receber convites para trabalhar, ter uma credibilidade maior, e eu acho que tudo isso vem em função desse pioneirismo, né, de você ter de você antecipar, né, de você ousar, de você correr riscos. Então, eu acho até a questão de se exibir ou não no VOD antes da janela da TV, ela é uma coisa, já é meio absurda, né? Hoje em dia já não deveria ser uma questão, né? Existe uma convergência de janelas que é fundamental para os produtores, para ampliar a visibilidade. Imagina meu curtinha que passava
nos festivais que, sei lá, 500 pessoas assistiram, teve 1 milhão de views. Isso é incrível. A gente tem uma janela muito importante no VOD que a gente não pode abrir mão. E não é excludente também com a TV aberta, com a TV fechada, com a TV por assinatura. Pois é, eu ia até, eu complementando aqui, no processo, inclusive, de um filme, né, como aqui o Marco mudou o script, o processo de um documentário é muito vivo, né? Então, volta e meia, a gente imagina uma obra, como foi o caso do Melodia, depois ele conta, enfim. A gente imagina um roteiro, assim, um pré-roteiro, uma estrutura, na realidade, né? E ao longo do processo, a obra viva. A obra é viva, né? A obra é viva. E a gente depois olha aquele produto. E eu acho que a liberdade, imagina que delícia, a gente ter a liberdade de olhar para a obra e falar: olha, isso aqui, vamos lançar na TV fechada? Ou vamos lançar no cinema e depois a gente. Quer dizer, isso que, assim, para mim, o ideal dos mundos seria isso. Vamos para o VOD? Né? Eu acho que a gente tem a responsabilidade de propor essa discussão, entendeu? E aí, assim, nós, né, do Curta Tamandá, a gente se sente muito confortável em propor essa discussão, porque, na verdade, a gente tem um histórico de acolher a experimentação. Exato. Entendeu? É isso, o Marcos falou um pouco, mas assim, a gente não tem medo do novo, a gente quer arriscar de mãos dadas com os parceiros. Então, assim, se tem uma janela nova, se tem uma oportunidade nova, vamos ver como é que isso funciona. Vamos ser transparente no nosso diálogo e vamos experimentar. E se for ruim, a gente volta atrás, a gente não precisa ter medo, né? De fazer uma opção, ela não ser a melhor, e a gente volta atrás e fala: não, a janela de estreia tem que ser a televisão. Tudo bem. Mas a gente deve experimentar, a gente deve correr riscos, até porque essa questão para a gente no Brasil ela ainda é relativamente recente, né? Assim, o VOD ele está tomando uma dimensão realmente importante agora, há bem pouco tempo. E acho que assim, esse espaço da produção brasileira e esse espaço do documentário no VOD é um espaço que a gente está cavando. Né? Então, assim, a gente tem poucos parceiros, né? Eu chamo concorrente de parceiro, porque eu acho que se a gente não der a mão nesse mundo, entendeu? A gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? Nós somos muito poucos ainda para sermos concorrentes, a gente tem que andar junto. Então, assim, a gente tem poucos parceiros batalhando pelo espaço do bom documentário, do documentário relevante, do documentário que propõe uma discussão, que propõe efetivamente uma reflexão. Então, a gente precisa buscar esse caminho, a gente precisa ter força para ir na Ancine, para renegociar essa questão das janelas, está tudo em edital, é claro que é super complexo, mas como é que a gente leva essas discussões, como é que a gente leva essas proposições e como é que a gente anda junto para isso? Porque a gente só movimenta o mercado... Né, a gente só tem força para isso andando junto. E aí acho que assim, o diálogo que a gente tem durante a realização de um filme, ele traz para a gente uma relação de tanta confiança e solidez com a maior parte dos produtores, dos diretores, dos criadores, que ele possibilita isso, né, da gente querer fazer experiências de mãos dadas, todo mundo conhecendo o nível de risco que tá exposto. Né, acho que a gente pode falar um pouco disso também, né, da experiência, como é que é esse processo, você apresenta um projeto para o canal e como é que acontece, né, esse voo solo, ou tem aí como é que isso é para vocês, né? Acho que as pessoas têm um pouco de curiosidade. Eu ontem assisti a outra mesa, as pessoas querendo muito saber disso, de como é a relação com os canais. Olha, todo mundo que faz cinema sabe que fazer um filme é uma dificuldade imensa, né? Você, sei lá, devem ter 2 ou 3 produtoras no Brasil que decidem, vou fazer um filme e no mês seguinte já estão planejando a pré-produção e... Pô, é maravilha, deve ser uma delícia isso realmente, mas assim, para
para o resto, né, todos os mortais, é um projeto de muitos anos. É uma coisa que começa com uma ideia, você concebe uma linha uma possibilidade. Nunca é uma ideia só, porque é impossível você ter uma produtora e trabalhar com uma ideia de um projeto. A gente geralmente tem alguns projetos, uma carteira de projeto. Não gosto desse nome, uma carteira, né? Parece que vai tirar dinheiro dali, mas ao contrário, né? Marcos, é igual ter muito filho, a gente não ama mais um. Leque é mais... Às vezes tem a oportunidade de investir mais em um, mas não significa que você ama mais. Exato. E assim, no nosso caso, a gente tem desde o início, eu e a Mariana, tem um acordo, uma linha de produção, uma linha editorial dentro da Dona Rosa de fazer só projetos que a gente realmente acredita. Muitas vezes existe uma oportunidade num determinado canal, poxa, agora a série de comédia, ou série de não sei o que está bombando, então vamos aproveitar isso e vamos desenvolver uma série disso e vamos vender para lá e tal. Eu acho ótimo, eu acho que quem tem essa estrutura e quem tem um pensamento assim também muito mais como produtor mesmo, e que geralmente as pessoas atacam em muitas frentes, né? Em uma diversidade grande de conteúdo, de gêneros, enfim, diferentes, com equipes muito maiores, né? Nós optamos por fazer a nossa produção uma coisa menor, mais focada e mais direcionada a determinados parceiros que a gente sabe que pode ter esse diálogo, que a gente pode ter uma troca, que a gente pode ter, pode ousar, que a gente pode apresentar, enfim, né, apresentar, como é o caso do curta, né? Que mais? Fala, você. Não, então, pois como a gente ainda não falou do processo, né? Mas o processo de realização também de um documentário, ou de qualquer filme, né? Primeiro você está comprometido, antes da ideia, você está comprometido, você tem que estar apaixonado. Assim, porque fazer filme, ok, a gente consegue. Agora, fazer um bom filme, é isso que a gente... né? Eu acho que a meta é essa, né? Trabalhamos forte para isso, né? Exatamente, a gente trabalha para isso, né? Então, eu acho que desde o início tem que ter essa meta, não é, vamos realizar a qualquer preço, não. Vamos realizar aquilo que a gente quer, que a gente acredita, e porque o processo é longo, a entrega é longa. Assim, na minha vida de produtora, eu produzo, sei lá, há 20 anos. Nunca, nenhum projeto que eu não tenha realmente, que não tenha exigido uma entrega e uma paixão, tá? Quando não tem esse vínculo, não acontece. Isso é a minha experiência, mas, enfim, pode acontecer com outros, mas essa é a minha experiência. Então, eu acho que a entrega, a paixão, isso... Ainda mais que a gente está falando de obras artísticas, né? De obras autorais, né? Tem um segmento que são obras comerciais, né? Que eu prezo muito, acho que também tem que existir. A gente também tem esse segmento na produtora, enfim. Mas, como a gente está falando aqui no DocSP, né? Que, aliás, eu nem agradeci, eu queria antes... queria agradecer muito por essa oportunidade, sabe? Agradecer muito ao Curta, enfim, Curta, parceiro querido, e estamos juntos. Mas então é isso, eu acho que a paixão, eu acho que tem que os produtores, assim, iniciantes, principalmente, né, e os realizadores têm que entender que a entrega é grande, que o processo é longo, que é um casamento, sabe? É um casamento que, às vezes, tem rupturas, brigas dentro do processo, não de equipe e tal, mas quer dizer, às vezes de equipe também, mas com o próprio conceito, aí muda e tal, e isso faz parte, é a obra viva. Então, eu acho que...
Não, desculpa, achei que você tinha parado, desculpa. E eu acho que esse processo vivo e de paixão dialoga também com o processo na produção, né? Dialoga também com o processo de exibição. Então, é aí que eu queria chegar e que eu estava falando com a Ana antes até da gente estar aqui com vocês, que quanto mais próximo, sabe, a gente está a gente conseguia, e que não é uma relação assim, é uma relação, né, com o exibidor, né, com o canal, entre o produtor e o exibidor. É uma relação que se constrói, né, com confiança, com resultado, com transparência, né, não é uma... Então, tem uma entrega também, tem uma relação de confiança, entrega, transparência e resultado. Aí a gente volta para o bom filme, para o comprometimento da entrega, da meta, da qualidade. E aí é isso, eu acho que esses elementos assim de paixão, de entrega, de transparência tem que estar desde o início do processo, da produção, da realização, do conceito da ideia, até o final, que é a exibição, que é esse diálogo que a Ana está propondo, né, que o Juca, né, que o Curta está propondo, que é a proximidade, né, e transparência do exibidor para o produtor, dos resultados, do termômetro, se está dando certo, se não está dando certo. Olha que delícia a gente ter essa possibilidade de troca, né? Eu acho até que para responder a pergunta da Ana, que estava, né, falando que as pessoas estavam curiosas para saber como era essa relação do produtor com o canal, como é que você envia um projeto. A gente acabou falando. Ficou um pouquinho sem a resposta. Mas, assim, mesmo tendo uma relação já profissional e pessoal de muito tempo, cada projeto é dependente do mérito em si, né? Evidentemente que tem um voto de confiança a mais, depois de você fazer vários projetos juntos, se você vai criando relações com o canal. Mas a curadoria do Curta, por exemplo, é uma curadoria muito interessante. E assim, eu mando projetos para lá e é sempre... é um processo de convencimento. Olha... Puxa, que é muito engraçado. Nossa, mas manda outra, vai ficar legal, dá. Então, assim, e eu acho isso fantástico, porque é um critério. É uma troca. Você tem esse critério. Então, assim, eu acho que no caso do documentário é ainda mais difícil, porque a gente está falando de uma obra viva, que você imagina o que pode acontecer no filme, você não vai ter uma coisa fechada. Então, você fazer um projeto de documentário para você enviar, ele tem que estar muito, muito bem embasado, eu acredito nisso. Assim, a gente busca essa mais do que um roteiro com início, meio e fim, mas é um conteúdo, é uma proximidade com o assunto, é uma relação com... E mesmo muito embasado, né, Marcos? E mesmo embasado, estruturado e com uma relação antiga e tal, o que a gente falou um pouco no início, né? Os filmes, eles são vivos e o documentário mais vivo ainda, né? Então, assim, vocês no Melodia, por exemplo, vocês viveram uma experiência, né, que vocês pensaram num projeto, né, com um cara no auge dele, assim, um puta músico vivo, presente. Vocês entregaram um filme que é uma homenagem póstuma, né? Assim, isso falando do filme, né? Do Todas as Melodias. E aí, assim, o filme muda. E aí, o importante, na verdade, é a gente conseguir ter esse diálogo, né? Para que isso não seja, para que as mudanças elas não criem frustrações para ninguém, né? No final. Então, quando você trabalha com documentário, acho que todos os lados sabem dessa dinâmica, né? Que os filmes são vivos, que eles vão se moldando, que eles vão acontecendo, mas tem ali uma linha mestra e tem uma corresponsabilidade nossa na realização, né? Tem uma corresponsabilidade do canal em toda essa viabilização via fundo setorial e tal, então a gente tem que estar sempre alinhado. Eu acho que isso é o
principal da gente ter um diálogo muito aberto, muito transparente, isso que a Mari, né, falou um pouco. A gente tem procurado muito isso no curta, né, de ter esse diálogo transparente ao longo de todo o processo. Então, assim, desde esse momento, né, da curadoria que a gente pede para todos os projetos entrarem pelo site do canal, não importa se é de alguém que já fez 5 projetos da gente, ou se é de alguém que nunca fez nenhum projeto com a gente, os projetos todos eles entram pelo site da curadoria, porque é uma maneira deles serem distribuídos pelos curadores para avaliação, e eles não serem selecionados só porque é de alguém que já fez projetos com a gente. Então, né, isso já traz uma isonomia e tal, que é interessante. Todo o processo de realização e esse exercício contínuo da gente, entendeu? De exploração de outras janelas, tentando dar para vocês a maior transparência, né? E aí mostrando, assim, no Tamanduá, a gente tem a área do copyright, né? A área do detentor do direito, que você pode ir lá e você vai ver quanto o seu filme rendeu a cada mês. Né? Você tem um relatório que você sabe quantas pessoas assistiram ao seu filme. E aí eu estava outro dia brincando com a Mari um pouco, que eu falei, a minha vontade é um dia começar a soltar, sei lá, trimestralmente, os 15 mais vistos e os 15 menos vistos, sem pudor, porque quando a gente fala isso, a gente não está falando que um é bom e que um é ruim. Sim. A gente está dando transparência para que a gente gere reflexão a partir disso, né? Para que a gente possa fazer uma análise consistente e cada um de nós melhorar, né? A gente melhorar a plataforma, a gente melhorar a usabilidade, vocês refletirem para as próximas criações de vocês, né? O que levou um filme a ser muito assistido? Porque toda vez que a gente vê... Mistério, Cara, é um mistério, mas a gente tem essa curiosidade eterna, né, Marcos? Eterna, né? Eu acho que é a hora certa, o momento certo, o que é o plim, sabe? Agora, além do plim, é claro que você olha e você vê produções de qualidade, recortes interessantes, uma proposição de reflexão que contemporiza... Sim. Né? Mais de um lado nas situações, ou uma análise bibliográfica que traz uma visão, né, de uma personalidade mais rica do que o senso comum. Né? Você tem alguns pontos que... Sim. Eu acho também que somando esses pontos, como a gente tem muita oferta, né, hoje em dia, muita oferta. E ofertas boas, né? Tem muito conteúdo bom, que ótimo. Mas é o tempo todo. Então, eu acho que é interessante também, é importante o engajamento, a mídia, um plano de divulgação bom, entendeu? Alguma coisa que... E não um plano de divulgação, assim, careta, sabe? Por exemplo... No Clementina, vou dar um exemplo assim básico. A gente fez uma parceria com a Feira Preta de São Paulo, na mostra. Foi o filme que mais, se eu não me engano, que teve a pré-estreia mais cheia. Ai, que saudade do calor do E foi... Lembra a Suzana Amaral? Que gracinha, a Suzana Amaral estava lá. Olha que coisinha mais linda. Foi na Mostra de São Paulo, com curta, Suzana, poxa, e a Feira Preta toda, e a gente fez uma parceria com muitas pessoas, assim, muitas instituições e grupos, sabe, engajados com samba de raiz, com samba, com contra o racismo, enfim, vários engajamentos que tinham a ver, que se relacionavam com a personagem Clementina e com a proposta do filme. Isso eu acho interessante, assim, para os produtores, e o Juca é um cara, e você também, Ana, super abertos a isso, quer dizer, propõem, olha, que tal a gente fazer, né, essa estratégia de campanha diferenciada, se relacionando com outro
player, não, mas com outras instituições ou outros grupos que possam somar enfim, a criatividade nesse processo. Aproveitar que a gente está falando do mercado para abordar um elefante na sala, né? O elefante no chat, porque a gente está falando como se nada do que está acontecendo estivesse acontecendo. Infelizmente, está acontecendo, e tem uma paralisação na Ancine que é muito grave. O curta teve essa trajetória, o canal, nós como produtores, enfim, fazemos parte de uma cadeia, de uma indústria que foi criada nas últimas décadas a muito custo. As pessoas se profissionalizaram, foi toda uma ideia de mercado, muita coisa foi testada, muita coisa foi abandonada, muita coisa deu muito certo, e você vê, né? Você viabilizar mais de 100 longas, 800 e tantos episódios através do filme setorial, a quantidade primeiro, de emprego, de trabalho, você criou uma nova indústria no Brasil que não existia, ninguém fazia cinema. E uma coisa, Marcos, desculpa te interromper, mas tem um ponto que ele é super relevante nisso tudo, que é o seguinte: o Fundo Setorial ele viabilizou uma estruturação de mercado para fora do eixo Rio-São Paulo. Então, quando a gente fala nesses 80 milhões investidos, quando a gente fala em mais de 100 longas, eu estou falando que metade desse conteúdo foi feito fora do eixo Rio-São Paulo. Olha Isso é muito, muito relevante. Não existia essa oportunidade. Não formou público também para o cinema. Claro. E eu digo mais, mesmo no eixo Rio-São Paulo, o mercado era muito centrado em grandes produtoras, em projetos mais comerciais, era muito fechado, era muito difícil. A gente fala muito, o eixo Rio-São Paulo. Bom, nós que somos uma produtora, tudo bem, a gente tem um lado mais comercial, etc., e cada vez mais, mas que começamos numa linha mais autoral, porque por vontade própria mesmo e tal. O Fundo Setorial viabilizou uma série de projetos que não seriam viabilizados através de outras esferas de patrocínio, de possibilidade. Então, assim, não só para para o Brasil todo, mas para muitos produtores independentes, autorais, até do eixo de São Paulo. E o Fundo Setorial, gente, está parado, está paralisado desde 2018. Tem uma vontade política. Aliás, eu tenho uma vontade política em paralisar o Fundo Setorial. É uma briga que tem que estar muito clara isso, né? Todo o mercado que foi criado está sendo dissolvido. Todas as produtoras que estavam contando com projetos já aprovados, venceram editais, trabalharam anos no projeto, entra no edital, você vence a primeira etapa, a segunda, a terceira, depois você conquista. Isso é um trabalho de muitos anos. Então, você tem editais que já estão há mais de 2 anos, as pessoas sem receberem, muitas, assim, centenas de projetos, centenas de produtores que, enfim, que se organizaram dentro dessa cadeia de negócios, e essa cadeia está desmoronando, e é um desmantelamento mesmo da produção audiovisual. Então, assim, a gente, como a Ana falou muito bem, temos que estar muito unidos nesse momento, em todos, né? Mas, assim, principalmente nesse momento, assim, a classe pensando muito em parceiros, né, e não competidores, de todos os tamanhos, sejam grandes produtoras, sejam novos filmes, sejam pessoas lançando filmes pela primeira vez, tentando lançar os filmes pela primeira vez. Tem que ter um diálogo, né? A gente tem que ter essa força no mercado, né? E outra coisa que eu queria ressaltar é que em todos os países do mundo que o cinema e que o audiovisual tem que são importantes, né, como os Estados Unidos, enfim,
né? França, a Europa toda, né? Contam com o apoio federal, o apoio do governo, entendeu? Um apoio governamental. E isso gera renda. Eu não consigo entender, independente de ser produtora, de trabalhar no mercado, como a gente está passando por essa crise econômica, tá? Imensa no país, tá? E o FSA, a Ancine não solta os projetos, não contrata, não... E essa política de desmonte, que não é só assim, né? Vai além, né? Mas eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Garante uma empregabilidade, renda. Acho que esses pontos são muito importantes, né? A indústria criativa, ela é um grande gerador de PIB, ela é um grande gerador de emprego. Né, nós da indústria audiovisual estamos fortemente inseridos na indústria criativa, somos responsáveis por uma parte muito grande dela, então é muito importante, né, que tenha mobilidade, que os projetos andem. Eu diria que assim, a Ancine está andando a conta-gotas, né? A gente todo dia recebe um e-mail, recebe um comunicado, então tem um movimento bastante lento, mas com certeza é fundamental, né, que os projetos andem, né, que os editais fluam, né, que o rio corra, para que a gente possa manter esse mercado, para que a gente possa ter esse volume de produções relevantes e bacanas, e que a gente possa continuar produzindo e discutindo e se reconhecendo, né, gente? A contribuição que uma produção nacional dá para a cultura do país, ela é imensurável. Ela é de uma importância ímpar, né? A lei do SEAC, da obrigatoriedade do conteúdo brasileiro na TV paga, ela não só propiciou esse aumento de volume de produção colossal, né, e uma estruturação de mercado, como ela propiciou uma formação de público muito importante e muito relevante. Você pensar, né, que um documentário seu pode ser assistido por mais de 12 milhões de pessoas era uma coisa infindada. Quando nós produzimos os nossos primeiros, né, Marcos? Mas era um absurdo, não dava para imaginar nisso, eram 500 pessoas, né? Eram os festivais. Então, acho que isso é super, super importante. A gente está tendo aqui algumas perguntas já, né? A Paula Vieira falou um pouco dessa questão da Anatel e da falta de regulamentação, né, do VOD, e acho que, enfim, está aí. Era uma informação em casos intransigência da Ancine, o streaming não paga com o Condecine, enfim, isso é uma coisa que está sendo discutida, né? Obviamente, o streaming tem que pagar com o Condecine, até porque o Condecine, gente, ele é, na verdade, o que subsidia fortemente o fundo setorial. Eu gosto de bater sempre nessa tecla, que a indústria audiovisual, ela é subsidiada pela indústria audiovisual. Esse dinheiro, ele circula, né? Não é um dinheiro que está saindo de outra indústria, ele não vem da educação, ele não vem da saúde, ele não vem da infraestrutura do país. É muito importante que a gente transborde isso para fora do mercado, porque toda vez que a gente fala num ciclo fora do mercado, existe esse questionamento se a gente está achando que deve produzir filme em vez de ter escola. Produzir filme em vez de ter um hospital funcionando. Não é isso. A gente quer escola, a gente quer hospital e a gente quer audiovisual, e a gente quer estrada, e a gente, enfim. A gente não quer só comida. É gerado pelo mercado audiovisual. Nós somos geradores do imposto. Se você interrompe a produção, você vai interromper a geração. Nós nos retroalimentamos, né? Isso é fundamental. Essa questão da Paola, que a Paola levantou, é extremamente relevante. Eu queria agradecer até a colocação da Paola, e tem que se regulamentar o VOD, sabe? O Condecine é um imposto fundamental para a produção continuar a existir.
Então, e a nossa posição, assim, a posição do curta é essa, tá? Nós somos absolutamente favoráveis ao Condecine para o streaming. A gente acha só que isso tem que ser discutido, né, para que haja uma condição de mercado, né, que seja razoável para suportar diferentes players. Claro. Porque senão a gente vai criar no VOD uma condição como a gente teve na TV aberta por muitos anos. Então, o Condecine ele precisa existir, mas precisa ser discutido como ele será aplicado, né? Não pode ser um Condecine título, por exemplo, porque um Condecine título ele prejudica o realizador. Prejudica todo mundo, inviabiliza. Eu tenho 2.000 títulos, então mas, eu vou Marcos, mais que o Netflix, que tem 1.500. Se a gente for para for assim, para um detalhamento, pensar assim, hoje, né, falei, o Tamanduá hoje a gente tem mais de 2.000 títulos, a gente é uma plataforma que a gente está super aberta aos realizadores, né? A gente tem ali um filtro, uma curadoria, até porque custa dinheiro você disponibilizar um filme. Sim. A gente tem uma preocupação de manter uma curadoria, mas a gente tem ali, né, 2.000 títulos. Se uma plataforma passa a pagar o Condecine título, eu vou ter que ter um olhar comercial sobre isso e falar, olha, desculpa, Marcos, o filme X, ele não vai render. Eu não posso disponibilizar. Em vez de você pagar o imposto sobre a sua renda, você paga o imposto pela quantidade de trabalho que você tem. Então, exatamente. Você trabalha, mas imposto você paga. Uma outra, assim, a gente hoje, assim, a gente tem feito diversas parcerias no Tamanduá para viabilizar festivais pequenos, para viabilizar que os filmes sejam assistidos em eventos. Assim, a gente agora, mês passado, teve uma parceria com o Festival de Dança de Salvador. Super bacana, em que a gente disponibilizou, entendeu? Uma coletânea de dança para que fosse discutido no festival. Muito bacana, super relevante, né? Você trazer esse público, você mostrar a produção nacional incrível que existe sobre dança no momento. Se você tem um Condecine título, você acaba ficando restrito, né? Um ambiente restrito, mas a gente defende fortemente o Condecine e a regularização disso. Tem uma outra pergunta para a gente sobre a questão do impacto da pandemia, né? Não sei se vocês viram aí, a pandemia impactou vários setores, consequentemente desestabilizou as produtoras audiovisuais e principalmente produtoras de menor porte. Nesse momento histórico que vivemos, vocês consideram parcerias, associações com produtoras de menor porte, pensando não só na pandemia, mas também em questões de reparação histórica para dinamizar os fazeres e olhares audiovisuais? Vou falar pelo curta e acho que vocês podem falar aí também pela Dona Rosa. Rodrigo, obrigada pela pergunta. A gente, no curta, a gente está sempre aberto a produzir com produtoras de menor porte, a gente não tem essa questão, a gente tem, na verdade, uma preocupação grande, né, com o processo e com o resultado dos projetos. Então, uma produtora de menor porte, ela certamente tem mais dificuldade na Ancine, por exemplo, para aprovar o projeto, né? Porque a pontuação da produtora conta. E nós, como canal, a gente pode selecionar um projeto, a gente já selecionou vários, e, claro, a gente vai estar super disponível para um acompanhamento mais próximo, né? Se é um primeiro filme e tal, a gente tem ali uma equipe de curadoria que está super disponível para um acompanhamento próximo, mas nós somos um canal que estamos super abertos à experimentação, abertos ao novo, a gente quer descobrir novas linguagens, então incentivamos muito que as pessoas inscrevam seus projetos no site. Vocês da Dona Rosa, enfim, acho que vocês... eu queria aproveitar até para dar um exemplo, antes daqui da Mariana falar. A Viviane Dávila, co-diretora do Todas as Melodias, que eu queria agradecer também, ela está no México, olha que gente chique, passar a pandemia no México, estou brincando, ela está lá trabalhando. Mas, enfim, ela chegou para a gente com um projeto, o Paulo de Mantas, e ela, enfim, tinha nem chegava a ter uma produtora, mas fizeram um curta que foi bem sucedido e a gente se interessou
a beça pelo Eu projeto. adorei o curta. E a gente o filme se chama Intersexo, a escolha que não foi feita. E a gente abraçou o projeto enfim, eles eram produtores, nunca dirigiram um longa. Eu convidei ela para fazer a direção de fotografia, porque ela é fotógrafa, e acabou fazendo a codireção também, junto com a Mariana, do Todas as Melodias. É uma aproximação que vai acontecendo. Agora, assim, foi um projeto muito bacana. A gente recebe muitos projetos. Assim, não dá para você... não é uma questão de reparar injustiças históricas, por exemplo, assim, sabe? Eu acho que isso é uma questão do mercado, é evidente. Nós, como sociedade, precisamos buscar reparar, claro, todas as injustiças históricas e de imensas formas e variações e tal. Agora, quando a gente trata de uma produtora, que a gente fica falando, produtora pequena, produtora grande. Gente, produtora grande é produtora que tem 100 pessoas trabalhando, que faz comercial e tal, bababá. Produtoras culturais de cinema e tal, que fazem 2 projetos por ano, fazem um projeto por ano, são produtoras proporcionalmente bem menores do que essas outras produtoras que têm 10 projetos simultâneos. Então, assim, ainda tem esse entendimento. Evidentemente que maiores do que quem está começando, de quem está... E, eventualmente, você tem pessoas super experientes com estruturas de produção super enxutas, né, Márcia? Isso que é o projeto que você escolhe fazer. Exato. É o nosso caso, por exemplo. A gente está... a gente tem parceiros para filmes mais comerciais, tá? E maiores, exatamente porque a nossa estrutura é enxuta. A gente faz em média, e mesmo assim a gente produz bastante, a gente faz em média o quê? Um documentário por ano, né? Um pouco mais. Um pouco mais. Se o FSA tivesse liberado, a gente teria subido essa média. Estamos com uma produção internacional com a Dinamarca, que é ficção. Vamos lançar aí o Júpiter, que é uma ficção também que Marco dirigiu, que é lindo filme sobre enfim. Mas o que eu queria falar, assim, como produtora, é o seguinte, que o processo, o fato de ser uma produtora pequena, não tem... Eu acho que para o curta não teria a menor questão. Agora, mesmo uma produtora pequena, para trabalhar com FSA, para trabalhar com Ancine, tem que ter jurídico, tem que ter administrativo, tem que ter... É muita burocracia, infelizmente. É uma burocracia, assim, que é... E uma responsabilidade que eu aconselho... Assim, é mais fácil fazer uma hidrelétrica do que um projeto para... A é muito melhor. Eu fico à vontade de plagiar Renê Castelo Branco na mesa de ontem e dizer o seguinte, se você vai fazer o seu primeiro filme, a gente está super aberto a te dar as mãos e fazer com você. Agora, procure se cercar de pessoas experientes. Se é o seu primeiro, procure ter com você, procure dar a mão para algumas pessoas experientes. Pensa no aprendizado que a experiência pode te trazer. Então, claro, pessoas experientes, generosas, que estejam dispostas a aprender com você também, porque às vezes, né, uma pessoa que vai fazer um primeiro filme, que tem uma ideia, que tem um olhar super fresco, vai trazer uma riqueza de elementos enorme, mas procura se associar com alguém experiente, procura se associar com profissionais, né? A questão da experiência da produtora pequena ou produtora grande, ela é uma colocação que às vezes fica num limite assim delicado, porque na verdade a gente fala de produtoras experientes ou produtoras não experientes. Sim, sim. E aí entra a situação, a questão da experiência, que você mesmo não tendo uma produtora,
Gente, hoje pega um iPhone e produz. Vai, faz um curta, faz outro. Foi o que a Viviane fez, por exemplo. Ela fez um curta sozinha, pegou a câmera, viajou para a África, fez outro curta. O Paulinho de Mantas. O Paulo, que que foi editor, eu queria agradecer também muito. Ele fez um trabalho lindo, assim, né? E que o Marco, a primeira edição dele, a primeira montagem dele. Primeira montagem de longa dele. Nós chamamos ele para montar, enfim, esse tipo de parceria, de aposta, ver que a pessoa é talentosa, que é companheiro, que é bacana, sabe? E que é fazedora também. Você vê uma pessoa que sem nada fez um curta, demais, legal, bacana, e correu atrás, e fez outro, você fala, poxa, essa pessoa está empenhada, né? Isso traz muita... Tem uma ideia... Eu tinha um tio que dizia que qualquer mente medíocre é capaz de... Enfim, a ideia é só uma ideia, a ideia não é nada. O negócio é você realizar essa ideia, né? A gente fala isso às vezes até em relação à inscrição no site, né? Que as pessoas falam, vocês têm uma ficha para preencher. Eu falo, gente, é porque assim, não dá para receber ideia. Não dá, a ideia O canal, infelizmente, não tem como dar conta de receber ideia e desenvolver ideia. Eventualmente, já aconteceu em conversas com parceiros que às vezes vão levar um projeto, estão já entregando um filme e surge uma ideia. Né? Tem filmes que nasceram ideias na nossa sala de reunião. Aí é outra coisa. Aí vamos desenvolver junto, vamos embora. Tem outros que nasceram de ideias, né, da gente. Você procura um realizador parceiro, procura uma produtora. Mas, assim, o caminho de inscrição tem que ser um projeto. Né? Ele tem que ter pé e cabeça, tem que ter uma narração. Né? Exatamente, tem que ter uma linha. Mas venham projetos novos, venham projetos jovens, venham projetos que não sejam super experientes. E a gente, várias vezes, também tem essa preocupação de sugerir, né? Falar, cara, seu projeto é super bacana, você já pensou em ter parceiros que têm experiência nisso ou naquilo? Enfim, em dar essa ajuda, né? Tendo um projeto estruturado, bacana, que a gente aposta, a gente também várias vezes acaba, né, ou por demanda, né, do realizador, ou às vezes que a gente lê e fala, cara, super bacana, mas você não acha que você tem um pesquisador experiente vai fazer muita diferença? Você ter um... Sim. Enfim, a gente vai dando a nossa contribuição, o que a gente pode fazer, né, porque assim, eu acredito muito piamente que o audiovisual é a principal arte coletiva, assim, né? Você tem alguns outros caminhos de arte individuais. O audiovisual, ele não é e não será jamais individual. É uma construção coletiva, colaborativa, e que aí, assim, todos nós que estamos envolvidos no processo, a gente tem a nossa responsabilidade. Né? A gente olha lá e a gente tem a nossa responsabilidade naquele projeto, na realização, e depois a gente tem uma responsabilidade enorme no percurso dele. E aí, por isso, essa questão da gente ter que discutir as janelas, da gente ter que conseguir ampliar a visibilidade, né, dos projetos, da gente ter que conseguir distribuir cada vez mais e fazer com que os filmes rendam, fazer com que o investimento retorne para o fundo setorial e que ainda renda, né, para as produtoras, enfim, fazer esse ciclo, ele se fechar, né, e ele girar para que a gente consiga defender cada dia com mais força e com mais energia a força desse mercado da gente, que é fundamental. Né? Nosso tempo está chegando ao fim, cadê? O Paulo avisou agora que a gente estava aí num finalzinho de tempo. Era para falar. Marcos e Mariana, se querem falar alguma coisa, eu tenho um convite a fazer, mas se vocês quiserem aí antes... falar alguma coisa. Eu queria muito agradecer vocês pelo convite, agradecer ao Curta, a Ana, ao Juca, aos parceiros de longa data, todos, né, que nesse momento estão se cada vez mais solidários e se unindo mais, né, em torno do mercado, dessa crise toda que a gente está vivendo.
Era isso, é um agradecimento para todos vocês. A gente acaba chovendo no molhado, né? Porque eu tenho muito que agradecer também, enfim, a parceria de vocês, que é de tão longa data, né? E ver esses projetos lindos que a gente, né, bota na estrada juntos. Agradecer o DocSP, porque é uma delícia esse ambiente, é muito bacana para a gente estar aqui mais uma vez, num ambiente assim tão aberto, né, em que a gente pode, né, falar um pouco de mercado, falar de projeto, discutir tudo, esse formato online que a gente já está quase se acostumando. Então, obrigada, DocSP, obrigada, né, Rodrigo. A gente que agradece. E eu tenho um convite, Rodrigo, depois eu te passo a palavra, mas hoje a gente está estreando o Curta On, que é o novo braço do Curta. Maravilhoso. Tem um VTzinho aí para rolar no final, tomara que vocês curtam. Está no Now gratuito até 11 de novembro, e é mais uma janela de distribuição para os documentários. O caminho continua, o Envie Seu Projeto do Canal Curta, o mesmo do Canal Curta, é o mesmo do Tamanduá. A gente está estreando com 400 filmes publicados, 400 títulos lá, e estamos acreditando que vai ser mais uma importante janela de distribuição para a gente gerar royalties, para a gente gerar espectador, para a gente trazer números a bordo para vocês e mostrar como esses filmes circulam, como eles viajam e aonde eles estão sendo vistos. E aí eu, em nome do Curta, agradeço a todos os parceiros e a todos os realizadores que estão com a gente nessa jornada e que acreditaram nesse projeto que nos últimos 15 dias a gente saiu lidando. Muito obrigada, é muito bom contar com vocês. Eu queria agradecer e dar uma notícia que a gente foi convidado aqui pelo Festival de Aruanda, que eu adoro, né? Maravilhoso, para participar com todas as melodias, que vai ser em dezembro, na mostra competitiva, e agradecer ao Curta, parceiro, a Renata, guerreira maravilhosa, com a Mostra de São Paulo, que faz tão parte da nossa trajetória nos filmes todos. Obrigada, Rodrigo, obrigada por nos assistirem também. E quem não assistiu Todas as Melodias, por favor. Obrigada. Eu quem agradeço no canal Curta. E não pode perto de você. Num canal Curta perto de você. Em breve no canal Curta e em breve no Now e logo na sequência no Tamanduá. Legal. É isso, eu quem agradeço imensamente por esse bate-papo, Ana, Marco, Mariana. Eu acho que é muito importante esses espaços porque a gente tem que discutir o audiovisual no âmbito cultural e no âmbito comercial, essas coisas andam juntas, não dá para fazer essas separações, a gente tenta construir esse espaço aqui no DocSP. E eu queria convidar também todo mundo a conhecer a programação completa lá no site www.docsp.com. Está aqui embaixo, facinho para vocês conseguirem conferir. A gente está com as inscrições abertas para a nossa mostra, para os seminários, com várias possibilidades de vocês passarem por essas experiências aí, acompanhando a mostra, se for só do interesse, mas também passaportes de Indústria Mais, que vai possibilitar, né, o network, que é uma coisa muito importante, estar em contato com quem está produzindo, com quem está recebendo, fazer essas pontes. E, bom, é isso, gostaria de agradecer imensamente, e aí a gente vai finalizar, eu vou alongar um pouquinho minha fala, porque eu tenho que conduzir e achar aqui o VT, então, eu queria agradecer mais uma vez, e a gente vai finalizar agora com o Curta On. Obrigadão, Ana, Marco e Mariana. Obrigada, gente. Até. Claro.